Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. 30 de outubro de 2020, essa sexta-feira que antecede ao dia 31 de outubro, que é o dia da proclamação do Evangelho. Nada de outra coisa, né? Amanhã nós estamos celebrando o dia 31 de outubro, quando em 31 de outubro de 1517, há 503 anos atrás, um dos líderes da Reforma, tinha ele, né, Martinho Lutero, tinha Zwinglio, tinha outros líderes no mundo, mas Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele proclamou, ele publicou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, que são 95 protestos contra práticas erradas da religião cristã da época. E são coisas, e com isso também todo o restante do movimento evangélico que estava surgindo se sentiu identificado com isso, e foi um grande marco da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, há 503 anos atrás. E é isso que a gente comemora no dia 31 de outubro. No mundo todo, 31 de outubro é dia da Reforma Protestante. E aqui no Brasil, 31 de outubro, no calendário oficial, é dia da proclamação do Evangelho, dia de relembrar a fidelidade evangélica. E vamos aproveitar esse momento, né, para voltar aos princípios reais da igreja cristã que estão expressos na Bíblia. Deus nos deixou a Bíblia, Jesus disse: céus e terra passarão, minhas palavras não passarão. Jesus disse: santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é verdade. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é nosso fundamento. E no livro de Atos dos Apóstolos a gente vê como que os cristãos viviam, e é dessa maneira, é voltar para esses princípios, que é um dos princípios fundamentais da igreja reformada. Uma igreja reformada é uma igreja que está sempre se reformando, ou seja, a gente volta, vê o que está certo, fortalece o que está certo, vê o que está errado e corrige. A gente tem que estar sempre se reformando, essa verdadeira igreja reformada. Nós, metodistas, somos uma igreja reformada. Inclusive, sabe como é que surgiu o movimento metodista? Com uma visão de Deus que John Wesley teve no século XVIII, né? Em 1730. A gente tem como um grande marco 1738, mas 24 de maio de 1738, mas a visão de John Wesley era uma visão reformista, reformar a igreja. E é isso que nós metodistas temos que pensar, reformar a igreja. O que é reformar a igreja? É pintar o templo com uma cor nova, colocar alguma coisa nova no templo? Não, reformar a igreja é reformar nós mesmos, buscar a verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião, pastor Daniel? Será que tem uma verdadeira religião? A Bíblia nos ensina qual é a verdadeira religião. Quero te convidar a abrir na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia nos diz qual é a verdadeira religião. Versículo 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. A gente tem falado nas últimas semanas, não aderir às contaminações que a própria cultura nos traz, né? Veio essa cultura estranha de festejar morto. Gente, cristão não festeja morto, nosso Deus é um Deus da vida. Cristão não festeja morto, porque a gente sabe que depois que a pessoa morre, ela está com Deus, não existe comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.
Cristão não costume esquisito de festejar bruxa, quando a palavra de Deus diz que a gente não deve se envolver com bruxaria, feitiçaria, que isso é abominação de Deus. Então a gente não se contamina com esses costumes. A verdadeira religião é não se contaminar. Não se contaminar. E a verdadeira religião é cuidar dos necessitados. Você sabia que para uma igreja metodista ser considerada igreja metodista, ela precisa ter, uma das coisas que ela precisa ter é trabalho de ação social? Se não sabia, fique sabendo. É canônico. Porque nós, metodistas, a gente entende isso. Para ser uma igreja, não basta ter um templo para fazer uma palestra gospel e ouvir música gospel. Isso não é igreja. Igreja tem que ser relevante. E dos papéis, um dos 5 características da igreja metodista, uma delas é ter ação social, é ajudar os necessitados, é conhecer as necessidades do povo de dentro da igreja e de fora da igreja. Então, assim, quando não existe essa ação social, a gente corre o risco de deixar de ser igreja. É verdade. Nós, como igreja metodista, isso é oficial, não tô... Eu estou falando, às vezes tem gente que não é metodista e assiste, mas só para vocês saberem, a igreja metodista, ela tem para ser igreja local. Por exemplo, a igreja metodista em Constantina, que tem congregação na Canhada Funda e tem congregação em 1º de Maio em São José. Para a gente ser igreja, a gente precisa ter um ministério de ação social. Aliás, logo a gente vai estar falando sobre isso, mas isso é por quê? Porque a gente segue a Bíblia, nós somos uma igreja evangélica. A igreja evangélica segue a Bíblia. E a igreja evangélica, sim, guardar-se das contaminações do mundo, então não festejar coisas que a Bíblia diz que não é para festejar, por isso nós não festejamos os mortos, por isso nós não festejamos as feitiçaria. Nós, inclusive, amanhã, eu quero pedir para ti, pai, mãe, vô, vó, de Constantina, de Canhada Funda, de São José, levem seus filhos amanhã para a linha 1º de Maio, amanhã de tarde, que nós vamos estar fazendo uma festa jovem. Leve seus jovens de 10 a 35 anos, né? A Igreja Metodista considera jovem de 10 a 36 anos, a Igreja Metodista considera de 10 a 18 anos é considerado juvenil, e de 18 a 36 é considerado jovem. Leve seus jovens para essa festa que nós vamos fazer lá na linha 1º de Maio, onde a gente vai estar festejando. A gente não festeja coisa ruim, a gente festeja coisa boa. 31 de outubro, dia da proclamação do Evangelho, e nós vamos proclamar o Evangelho e festejar com os jovens. E diz assim: se alguém supõe ser religioso, tu acha que tu é uma pessoa religiosa, deixando de refrear sua língua, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. Querido, querida, Jesus vai dizer que pecado não é aquilo que entra pela boca, pecado é aquilo que sai da boca. Ou seja, fofoca, mentira, intriga, falsa doutrina, enganação, essas coisas que saem da boca contaminam. Jesus diz que isso contamina. O pior de tudo é que a fofoca, que a intriga, que a mentira, os enganos, as falsas doutrinas, não contamina só a pessoa que está falando, isso contamina, prejudica, pode tirar a salvação. A pessoa pode ter uma vida religiosa, mas se ela for fofoqueira, ela está condenada ao inferno. A pessoa pode ter uma vida religiosa aparente, mas se ela for mentirosa, ela está condenada ao inferno. A pessoa pode ter uma vida religiosa, mas se ela faz intriga, ela está condenada ao inferno. A pessoa pode ter uma vida religiosa, mas se ela ensina falsa doutrina fora da Bíblia, ela está condenada ao inferno. E o pior de tudo é que os pecados da língua não contaminam só a pessoa que está falando essa mentira ou fazendo essa fofoca, mas também contamina, às vezes, a igreja toda. Igrejas inteiras morrem
por causa de fofoca, porque ficam falando pelas costas um do outro, porque ficam falando do pastor, porque ficam falando, sabe, isso contamina. E então a Bíblia está dizendo, se alguém supõe ser religioso, mas deixa de refrear a sua língua, está enganando o seu próprio coração, e a sua religião é vã, não está se salvando e ainda está prejudicando os outros. Então, nós, como verdadeira religião, que queremos buscar, nós temos que cuidar dos necessitados, cuidar daqueles que estão precisando de ajuda. Nós temos que nos guardar incontaminado dessas bobagens que o mundo nos oferece. Abandonar todo vício, abandonar pecado, abandonar costumes errados, como costume de celebrar morto, como costume de celebrar feitiçaria e fantasma, e buscar celebrar Deus. Nós celebramos Deus. E guardar a nossa língua, refrear a nossa língua. Não fazer. Se a gente estava fazendo fofoca, deixa de fazer. Fofoca é tu falar, é tu julgar o outro. Fofoca é tu dizer, ai, por que fulano faz assim? E ficar espalhando isso. A gente, se não é para abençoar, se não é para falar algo de bom, é bem simples essa norma. Se não é para falar algo de bom, não fale nada. Se não é para elogiar, se não é para animar a pessoa com uma palavra agradável, não fale nada. É melhor não falar nada do que falar algo que vai entristecer, que vai gerar intriga, que vai gerar contenda, que vai gerar dúvida. Se tu acha que é religioso, religiosa, mas não refreia a própria língua, está enganando a ti mesma, está gerando pecado, e isso está condenando e está prejudicando a igreja à tua volta. A verdadeira religião que os reformadores de 1517, de 31 de outubro de 1517, disseram cuidar dos necessitados e guardar-se incontaminado dos costumes, das práticas, dos vícios que o mundo oferece, dos pecados que o mundo tenta nos jogar. É isso que é a verdadeira religião. E é isso que nós vamos estar celebrando amanhã, 31 de outubro, quando os cristãos voltaram para os verdadeiros fundamentos da religião cristã. Deixaram os costumes errados e buscaram na Bíblia, na orientação da palavra de Deus e na direção do Espírito Santo, viver uma religião que agrada o coração de Deus e que nos garante uma vida santa, uma vida de salvação. Se alguém está em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando refrear sua língua, antes enganando seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Um abraço para a Noedi, um abraço para a Rosane, que está conosco desde o início e ficou até o final. Para todos aqueles que entraram, para todos aqueles que estão assistindo por outras plataformas, também que não tenham como ver o nome, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por ti nessa sexta-feira e quero também convidar tu, pai, mãe, avô, avó, leve os seus jovens para São José amanhã, faça uma caravana, invista nisso, né? Tu que tem um carro, ofereça carona e vá levar. Vai ser a festa jovem amanhã às 16h30 na congregação 1º de maio em São José das Missões, festa jovem para celebrar o dia do Evangelho. Amém? Quero orar por ti nessa manhã. Pai amado, obrigado pela tua palavra que nos orienta, que tua palavra que nos limpa. Jesus disse, Senhor, que a tua palavra é a verdade que nos salva, que nos santifica. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa orientação tão importante, Senhor, que na carta de Tiago, que nos mostra como ser um bom religioso. Um bom religioso que refreia sua língua, um bom religioso que é solidário com os necessitados, um bom religioso que se guarda, se afasta de maus costumes, de vícios, de más práticas e vive a tua palavra. Obrigado, Senhor. E agora, meu Senhor e meu Deus, sobre todo esse
essas pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, que estão acompanhando esse devocional. Eu invoco a tua presença e peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo essa família ao centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que a tua bênção que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que traz que traz provisão, que guarda na tua paz, esteja conosco. Pai amado, que a tua bênção seja sobre essa mulher, sobre esse homem, sobre esse jovem, sobre essa jovem, sobre esse adolescente, sobre toda essa família, sobre esse ambiente de trabalho, a bênção que cura, liberta, restaura, transforma, traz provisão e guarda na paz que excede a todo entendimento. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, seja sobre sua vida. Amém. E amanhã, às 4h30 da tarde, lá na igreja, na congregação metodista 1º de Maio, São José, leve seus jovens para lá. A gente leva os adolescentes em tantos lugares. Leve também, né, nesse culto especial, nesse encontro de jovens, esse encontrão que vai ser maravilhoso. E amanhã às 19 horas nós temos o nosso culto online da Reforma. Vai ser especial, tema Reforma Protestante. Deus abençoe a sua vida e um bom final de semana.